Hoje eu quero falar com você sobre o seguinte tema que Deus pôs no meu coração. Apenas continue. Apenas continue. E o texto que eu quero usar para a nossa reflexão, muitos outros versículos vão estar sendo passados aí na sua tela no decorrer da mensagem. Eu vou pedir que mesmo assim você tenha a sua Bíblia em mãos para anotar, marcar e depois poder meditar. É o de Hebreus, capítulo 10, verso 36. Apenas continue. Hebreus, capítulo 10, verso 36, diz o seguinte: vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Mais uma vez, vamos ler: vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Eu me lembro quando eu pastoreava em Rio Claro, a gente era uma equipe de 6 pastores durante um tempo lá. E normalmente quando tinha um pastor que vinha pregar de fora, muitas vezes eu era incumbido de ir buscar o pastor no aeroporto, levar no hotel e depois trazer para a igreja, enfim. E eu me lembro de um dia a gente poder receber um americano, um pastor de fora, a família dele, a esposa na verdade, era brasileira e sua família toda participava lá da nossa igreja. E daí me pediram para poder levar ele para cima e para baixo, junto com a esposa e tal. E eu me lembro que num domingo, ele pregaria em Piracicaba e eu precisaria trazer ele de Rio Claro para Piracicaba, só que o culto aqui em Piracicaba começava às 7h30 da manhã. E depois à noite ele ia pregar em São José do Rio Preto. Então eu fiquei assim de Uber durante o domingo todo. E eu me lembro da sensação que eu tive ao ir para Rio Preto, porque não chegava. Quem já foi para lá sabe o que eu estou falando. A Washington Luiz tem um momento lá onde não tem uma curva. Então a reta e parece que não chega. Parece que quanto mais você anda, mais a cidade vai se afastando. E em dado momento da viagem, eu não sei, deve ser 300 quilômetros, talvez um pouco mais do que isso, eu comecei a ter a sensação, o sentimento de que eu estava errado. As placas me diziam que não. As placas me diziam, não, tem mais 80 quilômetros, tem mais 120 quilômetros. Mas a minha sensação, pela demora, me dizia o seguinte: você está na pista errada, você precisa voltar, você passou do lugar, você tem que virar, porque não chega. E sabe, muitas vezes na nossa vida, a gente passa por esse tipo de sentimento. A resposta não vem, a bênção não chega, o sonho não se realiza. Você, de repente, ora por um filho, ora para abrir um próprio negócio, para entrar numa faculdade, passar num concurso, para que seu ministério aconteça. Você ora para um casamento, para que sua vida emocional se resolva. São tantas áreas da nossa vida, uma cura física, emocional venha, um filho volte para o lar, seja livre das drogas. E muitas vezes a gente vai nessa caminhada e as coisas não se resolvem, e a vitória não chega, e nós não alcançamos o que estamos buscando, e logo o sentimento é o mesmo sentimento daquele que eu tive nessa minha viagem para Rio Preto. Alguma coisa está errada. E eu quero dizer hoje para você que nem sempre existe algo errado. Muitas vezes, o que é necessário não é entrar à direita, à esquerda, ou fazer o retorno, ou desistir. Muitas vezes o que é necessário é apenas continuar. É apenas seguir em frente.
ainda que o meu sentimento diga para voltar, ainda que a minha sensação humana me diga para parar, existem placas de Deus, e eu quero hoje ser uma placa indicativa do céu para a sua vida, dizendo: apenas continue, siga em frente. Poxa, mas meus sentimentos não estão dizendo para eu continuar, mas eu estou sentindo dor, mas eu estou achando que não vai valer a pena. Mas o Senhor te diz: apenas continue, apenas siga em frente. Obrigado. Apenas. Hoje, olhar com você, tanto agora de manhã como à noite também, em algumas áreas da nossa vida, que a gente precisa se atentar para essa questão da perseverança, de continuarmos, mesmo quando temos a sensação de que existe algo errado, de que não está valendo a pena, mas que o Senhor nos diz: continue, vá em frente, não desista. Vocês precisam perseverar. Vocês precisam perseverar. E a primeira coisa, a primeira lição que eu quero deixar, eu dividi essa mensagem em 6 partes. Nós vamos falar 3 agora de manhã e 3 à noite, tá bom? Então, a primeira coisa que eu quero deixar para você hoje é essa: continue seguindo o Senhor. Continue seguindo o Senhor. Deixa eu tirar aqui o outro microfone e a gente já prossegue. Obrigado. Continue seguindo o Senhor. Quem é que nunca se perguntou: será que vai valer a pena? Será que vai valer a pena servir a Deus, andar com Jesus? Muitas vezes a gente tem esses questionamentos, essas perguntas, essas interrogações dentro de nós. Eu estou aqui hoje como uma placa de Deus para dizer para você: vai valer a pena. Vai valer a pena, vai valer a pena. Andar com Deus é andar seguro. Andar com Deus é caminhar com quem já conhece o futuro. Seguir a Deus é um privilégio. A história dos hebreus me fascina, principalmente a saída dos hebreus do Egito até a chegada deles em Canaã. E me fascina porque isso tem muito a ver com a nossa vida. O Egito é um tipo de mundo no Antigo Testamento, uma figura do mundo, assim como o Faraó é um tipo de Satanás, é uma figura de Satanás, o príncipe desse mundo ali no Antigo Testamento. Moisés, se você olhar para a vida de Moisés, Moisés é uma figura, é um tipo de Cristo no Antigo Testamento, libertador. Tentaram matá-lo quando ele nasceu, assim como Cristo, enfim, diversas similaridades. É só uma figura, uma sombra daquilo que de fato se concretizaria com a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Canaã é o lugar para onde a gente vai, é a terra prometida, é o lugar onde Deus preparou para nós. E o deserto é esse momento de travessia, que nós estamos sendo provados, sendo moldados, sendo instruídos, recebendo de Deus a lei, a palavra, sua proteção, enfrentando desafios, enfrentando o mar, enfrentando o frio, o calor, enfim. Essa história me fascina. E um dos personagens dessa história é Caleb. Porque você vai notar na leitura do Pentateuco, que dos homens que saíram do Egito, foram 600 mil homens,
aptos para a guerra, fora mulheres e crianças, somente 2 deles entraram em Canaã, né? Todos os outros que entraram, não é que só entraram 2 pessoas, é dos que saíram. Eles ficaram 40 anos peregrinando, então imagine que uma nova geração nasceu no deserto. Só 2 entraram, Josué e Calebe. E Calebe recebe uma palavra de Deus através de Moisés, quando ele tinha 40 anos de idade. E ele recebe uma palavra que ele ia ter uma terra e que Deus iria o honrar. E gente, por quê? Porque Calebe foi um daqueles 2 espias, né? O outro era Josué, que voltaram com um relatório positivo da terra, dizendo, gente, tem dificuldade, tem problema, tem luta, mas Deus está com a gente. Nós vamos conseguir conquistar, o Senhor prometeu, nós vamos devorar os inimigos como quem devora pão. O Senhor está conosco. E Deus se agradou disso. E olha o que o texto bíblico diz em Números, capítulo 14, a partir do 23. Nenhum deles, está falando sobre os outros 10 espias, nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Porém, o meu servo Calebe, visto que nele houve outro espírito, e grave essa expressão agora, e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar à terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me. Uma das coisas mais curiosas, como pastor, que eu enfrento direto, são pessoas que às vezes passam 50 anos vivendo do seu jeito, a sua maneira, pela carne, pela influência maligna, e chegam para Jesus destroçadas, destruídas, e vêm para a igreja e ficam encantadas com louvor, com adoração, com a palavra, com a mensagem, e depois de 2, 3 meses, marcam um gabinete comigo, uma conversa, um bate-papo. Isso já aconteceu comigo dezenas e dezenas de vezes, e dizem assim: pastor, eu estou aqui seguindo a Deus e nada na minha vida está acontecendo. Eu passei 50 anos andando do meu jeito, e eu quero que em 3 meses tudo se acerte. Relacionamento com Deus é necessário perseverança, e a história de Calebe está aqui justamente para nos mostrar isso. É necessário perseverança em seguir ao Senhor. Dia a dia, caminhada, vida cristã é isso, dia a dia, caminhada. Eu estou andando com Jesus desde os meus 8, 9 anos de idade, a gente já tem 30 anos, e é uma coisa fabulosa, fantástica. Quando Jesus, em dado momento ali com seus discípulos, depois da multiplicação de pães e peixes, aperta o discurso, e ele começa a falar sobre comprometimento, sobre comer da carne dele, comer do sangue dele, sobre ter parte no reino com ele, que é necessário um passo a mais, um comprometimento maior. Muita gente começa a ir embora, e aquela coisa toda, e fica aquele clima. Imagina Jesus pregando e as pessoas indo embora, era uma multidão, gente. E daí Jesus diz para os discípulos que se eles quisessem ir, eles poderiam ir também. Olha que João 6, 66 em diante diz: à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós, outros, retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu
tens as palavras da vida eterna. Pedro entendeu que a chave para a vida eterna era seguir ao Senhor, era continuar ao lado de Jesus, mesmo quando aquilo era duro, mesmo quando o discurso não era conveniente para a carne dele, para a humanidade dele, porque não se engane, na sua caminhada com Jesus, na sua vida cristã, muitas vezes Deus vai te dar docinho de leite na boca, sorvete, é gostoso, né? Gostoso, sobremesinha, gostoso, eu sei, eu tenho criança em casa, eu já fui criança, mas de vez em quando ele vai pegar e falar, meu filho, você precisa comer jiló hoje, rabanete, cenoura, alface, você vai ter que comer brócolis, você vai ter que comer, e ele vai dar algumas coisas que não são tão gostosas para a gente, mas mesmo nesses momentos, é necessário ficar ao lado dele, porque Jesus sabe o que é melhor para nós. Jesus sabe o que é melhor para a nossa vida. Deus não te chamou para uma vida religiosa, Deus te chamou para segui-lo. Nós não estamos aliançados com uma religião, nós estamos aliançados com uma pessoa, Jesus de Nazaré, o nosso Deus. Foi o que Abraão fez, seguiu o Senhor. Foi o que ele falou para Jacó, olha, eu vou estar com você, eu vou estar com você. Foi o que os discípulos experimentaram, todos deixaram tudo e o seguiram. Se você for olhar para a vida de Enoque, somente ele e Elias não experimentaram a morte, né? A Bíblia não fala que Enoque fez milagre, realizou milagre. A Bíblia só diz uma coisa: Enoque andou com Deus. Andou com Deus e já não era, porque o Senhor o tomou para si. Eu gosto muito, até citei aqui esses dias, de ver aqueles documentários de seitas, essas seitas assim, xiitas mesmo, onde um cara pega todos os seus seguidores e leva para outro país, para outra. Aconteceu isso com Jim Jones aqui, né, na Guiana, trazendo americanos, milhares de pessoas. Aconteceu um suicídio em massa. E eu acho muito interessante como muitas pessoas às vezes estão dispostas a deixar tudo para trás, a renegar sua família, a virar as costas para a sua vida profissional e seguir um homem. E o final disso a gente sempre sabe o que é. Eu assisti um documentário sobre o Osho também, espetacular, os caras lá vivendo numa miséria extrema, e o cara com 90 carros, aqueles, eu não lembro o nome agora, Rolls Royce, o cara tinha coleção de Rolls Royce, e o povão lá, tudo vestido igual, e o povo adora, diz, nosso guia, nosso mestre. No final de tudo, frustração, dor, acreditamos numa pessoa, acreditamos num homem, deixamos tudo para trás. Ele falou que ia nos levar para um lugar, ele falou que era tal, ele me falou que era um ser iluminado. Frustração. Eu nunca vi uma pessoa que seguiu a Jesus e se frustrou. Eu já vi gente seguir uma igreja, seguir um pastor, seguir um bispo, seguir um apóstolo, seguir uma irmã fulana de tal e se frustrar. Mas eu nunca vi uma pessoa seguir a Jesus e se frustrar. Pelo contrário, quem se encontra com Jesus persevera nesse caminho. Salmo 37, 34 diz: espere com paciência no Senhor, siga o seu caminho e Ele o exaltará. E Ele o exaltará. Então a primeira lição que fica para nós hoje é exatamente essa. Nessa mensagem, apenas continue seguindo o Senhor.
Continue, continue. Não vire as costas para Deus, não vire as costas para Jesus, continue lado a lado com Ele. Segundo lugar, continue orando. Continue orando. Se tem uma área onde nós somos provados muitas vezes nessa questão da perseverança, é na nossa vida de oração. Porque, não se engane, não é praga o que eu vou falar aqui agora para você não, e você ficar bravo comigo. Mas muitas vezes você vai orar e sabe o que vai acontecer automaticamente? Nada. Você vai orar uma vez, vai orar duas, vai orar três, e o resultado? Nenhum. Você está orando por um filho, você está orando por uma pessoa da sua família, você está orando por um problema pessoal, você está orando por uma cura que você quer, por uma conquista que você deseja, e simplesmente nada acontece. E daí logo você pensa, e eu penso o seguinte: eu estou orando errado. Tempos atrás eu conversei com alguém, e falou: pastor, eu não sei como orar mais. Por quê? Porque eu estou orando, e a coisa não está acontecendo. E às vezes a gente tem essa tendência de pensar, se o resultado não está vindo, é porque tem alguma coisa de errado. Eu estou orando errado, eu estou fazendo alguma coisa errada, não é a vontade de Deus. Mas olha, a Bíblia vai nos mostrar que também na oração é necessário perseverar. Apenas continuar. Tem 3 exemplos bíblicos aqui extraordinários. O primeiro deles que eu separei é daquela mulher cananeia. Você se lembra dela, não? Conhecida como mulher cirofenícia ou grega. O texto está em Mateus 15 também. Existem textos paralelos em outros evangelhos. A Bíblia diz que essa mulher está com uma filha opressa, endemoniada, precisando de libertação, e ela chega para Jesus. E a primeira coisa que ela recebe é ser ignorada. Diz que Jesus não lhe respondeu palavra. Quer dizer, ela orou, ela pediu ajuda de Deus e não teve nem resposta. Ela continuou e daí ela foi dispensada. Os discípulos chegam para Jesus e dizem: viu, manda essa mulher embora porque ela vem gritando atrás de nós. E depois ela foi de fato humilhada, né? Jesus obviamente estava testando ela, não foi propósito nenhum de pisotear na mulher, tanto é que Jesus depois a elogia e tal, mas Jesus diz: eu não vou tirar pão dos filhos para dar para os cachorrinhos. É a primeira vez que um gentil ali é atendido. Mas essa mulher continua. Ela venceu o silêncio de Jesus, ela venceu o desprezo dos discípulos, e ela venceu depois uma negativa de Jesus. Jesus falou: não vou. E ela se ajoelhou e disse: Senhor, socorre-me. A Bíblia diz adorando ao Senhor. E quando isso acontece, Jesus diz: ó mulher, grande é a tua fé, seja feito conforme tu queres. Quem tem criança aqui sabe que às vezes elas nos vencem por cansaço. Pai, eu quero isso. Pai, eu quero isso. Fala: não, filho, não. Pai, eu quero isso. A impressão que tem é que essa mulher venceu Jesus por cansaço. É óbvio que não é isso. O Senhor é soberano. Mas na vida de oração é necessário perseverar. É necessário continuar. Nem sempre vai ser de cara, ou quase sempre não será de cara. Um outro exemplo é o de Eliseu, com o filho da sunamita. Você se lembra da história? O menino morreu. E a primeira tentativa ali para que o menino fosse restaurado, a sua mãe, o convívio familiar, Geazi levar o cajado de Eliseu, né, o cajado do profeta, e colocar sobre o menino. E diz que Geazi vai lá, ele é auxiliar de Eliseu. É Eliseu quem manda. Fala: Geazi, vá lá e coloque o meu cajado sobre o menino. O menino estava na cama, ali no quarto do profeta Eliseu. E diz que não aconteceu nada.
Daí Eliseu chega até o quarto, e se você for ler o texto em 2 Reis 4, diz que ele deita sobre o menino, nariz com nariz, olho com olho, boca com boca, ele deita sobre o menino, e o menino não ressuscita, diz que a carne do menino aquece o corpo, teve um sinalzinho de melhora, mas não resolveu ainda o problema, e diz que Eliseu se levanta e anda no quarto, de um lado para o outro, orando, e deita de novo. E daí sabe o que aconteceu? Aí o menino levanta. O menino, não foi da primeira vez, não foi da segunda vez, foi na terceira tentativa. Elias passou por isso também, quando a viúva de Sarepta, depois daquele milagre da multiplicação da farinha e do azeite, para quem não sabe, o texto continua, e o filho da menina, depois de um tempo, adoece e morre. E a mulher que primeiro estava triste com o profeta, depois ficou feliz, agora estava triste de novo, porque perdeu o filho. Você vai ver que Elias se deita sobre o menino, e esse é o primeiro registro histórico de uma ressurreição. Muitas outras vão acontecer depois, na palavra. Elias se deita sobre o menino 3 vezes. 3 vezes. Ô, gente, eu nunca orei para uma pessoa ressuscitar. Nunca orei. Mas se eu orasse, provavelmente ia ser uma vez só. Não deu certo, falar, vamos enterrar mesmo e segue em frente, irmã. Adota uma criança, sei lá, tenta, casa de novo e tenta mais um menino. Não vai dar, Deus levou, força, é o que eu ia falar. Não Elias. Elias deita sobre o menino de novo. Sabe o que aconteceu? Nada de novo. E daí ele faz isso pela terceira vez, gente. E a resposta chega. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, verso de número 12, um texto que eu sou apaixonado, ele dá 3 dicas simples e diretas para o povo. Olha o que Paulo diz: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, e qual é a última aí, gente? Perseverem na oração. Perseverem na oração. O fato de você orar e nada estar acontecendo imediatamente, muitas vezes não significa de que algo esteja errado, de que você esteja em pecado, ou orando de uma forma errada. Muitas vezes isso só significa que você deve insistir, continuar, apenas continuar, com seus questionamentos, óbvio, com sua dor, óbvio, sem compreensão, óbvio, mas continue orando. Não desista de orar. Não desista de orar pela sua família. Não desista de orar pelos seus filhos. Não desista de orar por sua cura. Não desista de orar pelos seus sonhos. Insista. Insista. Lucas 18:1 diz o seguinte: disse-lhes Jesus uma parábola. Está falando sobre a parábola do juiz iníquo, né, da viúva que insiste com o juiz. Uma parábola sobre qual é o tema da parábola, qual é o intuito de Jesus contar aquela história? O dever de orar o quê? Sempre. O dever de orar sempre e nunca esmorecer. Em outra versão diz, e nunca desanimar. Apenas continue orando. Apenas continue orando. É curioso, né? Muitas vezes a gente ora. Eu já orei por situações assim, eu orei, chegou. Eu orei, curou. Eu orei, o recurso veio. Eu orei, a bênção chegou. Eu orei, a coisa aconteceu. Mas, gente, muitas situações na vida, eu orei e nada. Eu orei de novo e nada de novo. Eu orei e nada de novo, e nada, mas a perseverança na oração trouxe vitória.
Então eu quero hoje, em nome de Jesus, incentivar você a continuar orando, a continuar insistindo em oração. E em terceiro e último lugar, para nós fecharmos nessa manhã aqui, à noite a gente volta com mais 3, tá bom? Continue amando. Continue amando. Se existe uma área onde muitas vezes a gente é provado, é nessa área relacional. É na questão do amor. E não se engane, gente, o amor é o resumo da ópera. Você está participando desse culto aqui hoje, está vendo uma mesa linda como essa, vasos bonitos, pães bonitos preparados, suco de uva, louvor de primeira qualidade, tecnologia, câmera boa, transmissão e tal, tudo de primeira, mas tudo isso se resume a uma coisa: amor. Aliás, se você for olhar para a palavra de Deus, a Bíblia tem 66 livros, 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo Testamento, dezenas de autores, milhares de anos de espaçamento entre um autor e outro. E uma vez um doutor da lei chegou para Jesus e falou: Senhor, e aí? Qual é o mandamento mais importante? Se o senhor pudesse fazer um resumo para a gente aí. Normalmente na escola a gente tinha que fazer muito isso, né? A professora dava um livro e falava: faça um resumo. Na minha época era coleção Vagalume. Eu amava ler lá, Leão em Família, Escaravelho do Diabo, Sozinha no Mundo. Estou entregando minha idade aqui, hein? Eram esses livros que eu lia na 4ª, 5ª série. Daí a professora falou: tem que entregar um resumo até dia tal. E daí a gente lia o livro todo e entregava um resumo para a professora. Alguns parágrafos. Falaram: o livro se trata disso, o enredo, a suma é isso. Isso é o mais importante. E o cara perguntou para Jesus: o que é mais importante? Jesus resumiu tudo no amor. Ame a Deus sobre todas as coisas, com toda a sua força, toda a sua alma, todo o seu entendimento. E o segundo mandamento, que é semelhante a esse: ame ao próximo como a si mesmo. Às vezes eu pego pessoas com dúvidas na fé cristã e tal, e elas normalmente pegam questões periféricas, querendo saber: pastor, quem foi a sogra de Caim? Adão tinha umbigo ou não tinha? E Eva não sei o que lá, e a serpente tinha asa ou tinha perna? E a gente fica levantando um monte de questões que não vão mudar em nada a nossa vida. E ignoramos a essência, aquilo que é mais importante, e o mais importante é o amor. E existe uma característica no amor, que é a necessidade de perseverar, amando. Amor não é algo que você tem hoje e daí: eu não te amo mais. Já ouviu isso alguma vez ou não? Eu não te amo mais como... eu sei que é chover no molhado, mas é necessário reforçar. Uma coisa é paixão, aquela coisa avassaladora, para onde você for, eu nunca vou deixar você, tudo conversa para boi dormir. Eu já falei isso, eu já ouvi isso, e passa. Eu me lembro, quando criança, eu gostava muito de mandar carta, eu mandava cartinha para as meninas, tinha 10, 11 anos de idade, botava coração, quer namorar comigo? Fazia sim e não. E daí esperava a resposta, e porque eu tomava de bloco e vocês não estão... Era uma coisa louca, e daí eu expressava o meu amor, e daí eu chorava, e eu ia para as festinhas, e eu queria dançar com a menina tal, e... que as danças da vassoura, né, gente? Paixão passa,
Passa. Esses dias eu encontrei uma desses amores da minha adolescência, no Pão de Açúcar, quase rastejando no chão de tão bêbada. E eu olhei para aquela menina que eu amei aos 11 anos de idade, eu senti nojo dela. Não era amor, é só... Amor é outra coisa. Olha que Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 13, que é o capítulo do amor, né? Inclusive o Renato Russo musicou essa passagem bíblica. Ele diz o seguinte, a partir do verso 4, o amor, olha só, eu quero destacar algumas palavras com você, é paciente, paciência fala de tempo, é benigno, não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, regozija-se com a verdade. Olha agora, tudo sofre. O amor é paciente, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará. O amor jamais acaba. E eu quero encerrar direcionando esse amor a 3 áreas da nossa vida. A primeira delas, amar a Deus. Amar a Deus, como o próprio Senhor Jesus falou para aquele intérprete da lei. Ame a Deus com toda a sua força, toda a sua alma e todo o seu entendimento. Continue amando ao Senhor. Gente, eu não estou falando de frequentar uma igreja, por favor, entenda isso. Eu não estou falando sobre tocar no louvor. Eu não estou falando sobre dar dinheiro na igreja. Eu não estou falando sobre vir aqui ajudar na mídia. Eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando sobre amor. A igreja em Éfeso, lá em Apocalipse capítulo 2, era uma igreja que trabalhava para Jesus, era uma igreja que passava por provações e suportava, tinha gente sendo presa, tinha gente da igreja que tinha sido morta por causa do evangelho. E Jesus escreve a carta dizendo, eu conheço teu labor, conheço tuas obras. Eles eram firmes na palavra. Quando aparecia um herege dentro da igreja, eles botavam o cara para correr. Tinha uns caras lá que aparecendo, falando que era apóstolo e tal. Eles botaram para correr. Eles não suportavam as obras dos nicolaítas. E Jesus falou, parabéns. Só que Jesus falou o seguinte, para essa mesma igreja, tão linda. Mas eu tenho uma coisa contra vocês. Que vocês abandonaram o primeiro amor. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Irmãos, eu não posso deixar essa chama se apagar dentro de mim, jamais. O amor, você vai olhar para a história de Davi, para a trajetória de Davi, que vai ser conhecido como o homem segundo o coração de Deus. Davi era doido pela presença de Deus. Ele diz, porque eu amo a casa do meu Deus, eu dou. O que movia Davi a ofertar, não era porque a obra estava precisando, mas é porque ele amava o Senhor de todo o seu coração. O que fazia Davi orar, não é porque tinha um relógio de oração na igreja, mas é porque ele amava a presença de Deus. Ame o Senhor. Segundo aspecto, ame a si mesmo. Ame a si mesmo. Tem gente que acha que isso é narcisismo, mas é bíblico. É bíblico. Você deve se amar. E quando você não se ama, quando você não persevera nesse sentido, você está transgredindo um dos mandamentos essenciais
do Evangelho, porque Jesus vai falar, ame ao próximo como a si mesmo. Quem não se ama não tem capacidade de amar o outro. Fica isso muito claro. Você pode gostar dos outros, você pode ajudar os outros, mas amar, não. Só ama o próximo quem se ama. Às vezes, eu vejo pessoas que elas veem virtude em todo mundo, elas veem algo positivo em todo mundo, mas quando elas olham para si, é só crítica, condenação, peso. Isso vai gerando culpa, vai gerando tristeza, amargura, e essa não é a vontade de Deus. Não é a vontade de Deus. Existem cristãos que são viciados em se sentir mal consigo mesmo. E quando elas se sentem bem consigo mesmo, elas acham que existe até alguma coisa de errado. Fala, deve ter algum pecado que eu não pedi perdão. Por quê? Porque viver debaixo de condenação já é automático. Já é automático. Mas o Senhor te libertou e te perdoou. O Senhor escreveu o seu nome no livro da vida. O seu nome está escrito nas palmas da mão de Deus. Você é importante para o Senhor. O Senhor te ama. Então trate de se amar. Trate de cuidar de si mesmo. Esse aspecto de eu não sou ninguém, e tal, Senhor e tal. Muitas vezes isso é religiosidade. É um orgulho travestido de humildade. Quem ama Deus, quem se ama, anda de cabeça erguida. E é assim que o Senhor quer te ver. Como é que você quer ver seus filhos? Fala para mim. Eu vi uma frase essa semana que eu achei muito interessante, que a questão da paternidade bíblica, quando você entende que Deus é seu pai, isso afeta todas as áreas da sua vida, toda a sua teologia, toda a sua forma de ler a palavra de Deus, toda a sua forma de pensar como é que Deus me vê, Deus me planeja. Tem gente, por exemplo, que ouve a palavra prosperidade e já se arrepia dizendo, tal. A questão é o seguinte, Deus é teu pai? É. Como é que você, que é mau, quer ver seus filhos? Bem ou não? Próspero ou não? Então como é que Deus quer ver seus filhos? Abençoados, cheios de alegria, andando de cabeça erguida. Ame a si mesmo e consequentemente ame ao próximo. Ame o seu irmão. Continue amando ao seu irmão. Gente, Jesus disse o seguinte, lá no final da sua trajetória aqui em Mateus 25, quando eu tive fome, vocês me deram de comer, quando eu tive sede, vocês me deram de beber, eu estive nu, vocês me vestiram, eu estive preso, vocês me visitaram. E daí as pessoas vão perguntar, mas Senhor, mas quando que o Senhor teve fome e a gente te deu de comer? Ele falou, quando vocês fizeram isso para um dos seus irmãos. Entenda, quando você faz algo para alguém, você está fazendo para Deus. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, não entenda isso como você dá R$2 no semáforo para o cara ir comprar uma pedra de crack. Não é disso que eu estou falando, gente. Eu estou pregando para gente inteligente. Porque eu sei de pessoas, eu já vi isso o tempo inteiro, gente que vai lá, dá R$2 para um mendigo, tomar uma pinga na próxima esquina, eu falo, eu gosto de ajudar. Não, você está atrapalhando. Você está estorvando o cara, você está afundando ele mais aí. Eu estou falando sobre amor, gente. Estou falando R$2. Se dá R$2 para alguém tá te fazendo se sentir uma pessoa melhor, você está com um problema de identidade fortíssimo, é até terapia, já é uma coisa até mais grave. Porque você não é isso, você é muito mais do que isso. Estou falando de amor, de amar o próximo, de comprometimento. De comprometimento. E finalmente, João 13:1. E eu vou pedir já para o pessoal da música chegar, que nós vamos participar da ceia.
Olha o que João relata. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai, olha o que a Bíblia diz: tendo amado os seus que estavam no mundo, grife essa última expressão, amou-os até o fim. Amou-os até o fim. Continue amando. Então, são essas 3 verdades que eu queria deixar para você hoje. Ainda que o seu sentimento diga que não está valendo a pena, ainda que você, como aquela viagem minha, tenha a impressão de que alguma coisa está errada, não. Continue seguindo ao Senhor. Continue orando. Continue amando. Que essa palavra, essa semente, isso que eu quero deixar hoje para você como uma placa do céu, para dizer para você, possa te dar força para dar mais um passo. Às vezes na minha vida, eu tinha a impressão que eu não ia dar conta de chegar até onde eu precisava chegar. Mas deixa eu te dizer, mas eu não preciso correr tudo hoje. O que eu preciso fazer hoje é dar só mais um passo. Sabe, então, você que está vivendo talvez um tempo de depressão, de angústia, de estresse, fala, poxa, Aquiles, eu não estou com esse ânimo todo aí que você está falando e tal, tem uma jornada longa pela frente. Meu pedido para você hoje é, não desista, apenas continue, saia só mais hoje da cama, vá tomar um banho hoje, vista uma roupa boa hoje, coma hoje de novo, leia a Bíblia hoje de novo, apenas continue, porque quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Vai valer a pena, a perseverança te recompensará.